A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus amados irmãos, tudo bem? Acredito que sim, né? Desejo que todos estejam bem e passem uma boa semana na presença do Senhor Jesus, juntamente com o Espírito Santo que está conosco todos os dias, como o próprio Jesus falou, né? O Senhor tem falado: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Meus amados irmãos, nós vamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos aqui de posse da lição 7, né, que tem por título A Responsabilidade é Individual. Eu quero fazer aqui meus agradecimentos ao professor Newton, né, o Newton Teixeira. Ele tem o crédito vai para ele, porque esse material foi o material que ele caminhou para mim e é um material muito de grande proveito, um ensinamento tremendo para nossas vidas. Esse professor tem sido abençoadíssimo por Deus nas suas aulas, tem tido sucesso, tem sido uma bênção para nossas vidas. Nós temos aprendido muito com as suas explicações. Ele é um professor, eu posso dizer assim, diferenciado de muitos, não menosprezando os demais, mas esse professor ele traz para nós um conteúdo excelente. O professor Newton ele tem trazido não só uma aula, né, do conteúdo bíblico, mas também uma aula de português, no explicação, ele pesquisa, ele tem trazido para nós referências, significados de palavras que a gente às vezes até tem esquecido, né, o significado no português, e ele tem pesquisado e traz para nós esse material excelente. Ele passou para mim aqui, eu quero, né, já desde já fazer aqui meus agradecimentos a ele, né? Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe e continue abençoando você, sua família e a todos. Vamos para mais esta aula. Na semana passada nós tivemos a aula de número 6, né? Que tem por título A Justiça de Deus. E dentre os assuntos que estudamos aqui foi estudar sobre os agentes, né, do juízo divino, que foi a espada, a fome, a peste e as nocivas alimárias. Estudamos também sobre algumas orações intercessórias que Deus não respondeu, embora sejam exemplos hipotéticos, né? Trouxemos aqui a oração de Noé, Jó e Daniel, e por fim foi falado sobre a apostasia, né? A lição de hoje tem por esse tema, então, a responsabilidade, né, individual. Foi essa lição foi do dia 13 de novembro de 2022 e a verdade prática vem nos dizendo assim, né? A verdade prática da semana passada foi a seguinte: os agentes do juízo divino, foi a verdade prática da aula passada, da lição 6, né? Que foi a verdade prática, né? Fala sobre os juízos, né? Os agentes do juízo de Deus revelam a responsabilidade humana e pessoal, ou seja, Deus trata diretamente com as pessoas e hoje o tema fala de uma responsabilidade individual. Isso quer dizer que Deus trata com a raça humana de forma individual. E aqui no textuário da lição de hoje, vai nos falando aqui, a alma que pecar. Você vê que já começa aqui, é individual. A alma, não fala as almas. Então, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. Né? A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. Essa lição está bombástica aqui com uns assuntos maravilhosos para nós. Nós vamos aqui, né, tirar aqui vamos aqui tirar grandes lições desta aula, né? O que iremos fazer hoje é tão somente desmitificar, né? Demitologizar
o famoso provérbio daquela época que dizia, em tese, que os filhos sofriam punições pelos pecados dos pais e os pais as punições pelos pecados dos filhos. Portanto, o nosso estudo de hoje gira em torno de quebra desse antigo provérbio, bem comum, né, naqueles dias. E o texto base para esse nosso estudo é o de Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, que está aqui no textuário, né? Louvado seja o nome do Senhor. E a verdade prática, amados, vem nos dizendo, para além da responsabilidade individual, a palavra de Deus se posiciona contra o fatalismo, isto é, contra a ideia de que tudo está determinado por um rígido destino. Tem pessoas, né, que falam que tudo está determinado por um destino e tal, e nós vamos aqui agora ver essas coisas, né? Essa ideia de que tudo estava predestinado, amado, era sentimento de de que se vivia naquele momento entre o povo quando o assunto era o castigo, a punição e o juízo divino. Percebam que o primeiro equívoco a ser cometido pelo povo foi achar que eram bonzinhos e que a culpa era de seus antepassados, né? E em consequência desse primeiro equívoco, eles se isentam da responsabilidade diante de Deus. Foi um erro grosseiro do povo que, infelizmente, muitos crentes cometem. Então, é que as pessoas hoje continuam nos erros dos pais e passam por consequências drásticas. Aí eles falam assim, eu estou passando isso aqui por causa dos meus pais, por causa dos meus antepassados que eram assim, faziam assim, por isso que eu estou sofrendo. Não, a Bíblia não vem trazendo, que não vem ensinando para nós que nós vamos ter que passar pelas mesmas maldições que nossos antepassados passaram, porque nós somos parentes dele, porque nós somos... Não, de maneira nenhuma. A Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá, certo? Louvado seja o nome do Senhor. É como a passagem que diz que Deus visita a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. Se você for ver a última parte, é daqueles que me aborrecem. Agora, daqueles que fazem o bem, é claro que Deus vai trazer coisas boas, trazer bênçãos sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. A leitura bíblica em classe está no livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 20 ao 28, que começa dizendo: a alma que pecar, é o versículo que está, versículo 20, que está na leitura, né? No textuário. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. Está aqui. Está aqui, a justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Então, não tem essa de que eu estou sofrendo hoje porque meu pai era ruim, foi ruim, foi... Não, não tem nada a ver. Não tem essa de que eu fiz, eu estou passando por isso hoje porque meu pai fazia coisas erradas. Não, se você fizer as coisas certas daqui para frente, a sua justiça vai cair sobre você, certo? Ficará sobre você. Versículo 21. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos, fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. Certo? De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Versículo 23. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová. Não, não desejo, antes que se convertam dos seus caminhos e viva. Certo, versículo 24. Mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade e fazendo conforme todas as abominações que faz, né, o ímpio, porventura viverá? De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória nas suas transgressões com que transgrediu e no seu pecado com que pecou, e neles morrerá. Certo? Então, não adianta eu ser justo uma vida inteira e lá na frente praticar uma impiedade. Então, toda aquela minha justiça vai ser esquecida. Não vai dizer assim, não, eu fiz tanta coisa boa, Deus não vai esquecer, Deus não vai me punir por causa que eu fiz. Se eu fizer cometer um errinho aqui, Deus vai até deixar passar porque eu fui justo a vida inteira. Não tem essa não, certo? Se você parou de fazer as coisas certas, se você parou de fazer justiça e cometeu uma iniquidade, um pecado, então não ficará na memória de Deus mais essas coisas, certo? Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 25. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel, não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos?
Aqui, amados, cabe aquela passagem que a Bíblia diz que, louvado seja o nome do Senhor, de que se queixa o homem, né? Dos seus maus, lógico que se queixa dos seus pecados, né? Cada um se queixa-se dos seus maus pecados, seus maus caminhos, seus pecados. Então, se o homem está passando hoje por uma coisa que não é bom para a sua vida, não vamos colocar a culpa no caminho, né, do Senhor, na culpa do Senhor, porque não tem nada a ver. Cada um queixa do seu próprio pecado. Temos que fazer isso. Versículo 26. Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. A sua iniquidade que cometeu morrerá. Mas, convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu e praticando juízo e justiça, conservará este a sua alma em vida. Pois quem reconsidera, veja só, quem reconsidera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá. Então está aqui, se eu estou numa vida de pecado uma vida inteira, é como o moço da cruz, né? O moço estava lá na cruz que morreu ao lado de Jesus. Ele foi pecador, foi ladrão, cometeu vários delitos, mas na hora em que ele se converteu, na hora que ele pediu perdão, ele foi perdoado. Louvado seja o nome do Senhor. Assim é a nossa vida. Se nós estamos praticando iniquidade, praticando mal a vida inteira, mas mesmo que seja na hora da morte, nós pedir perdão, nós estaremos com o Senhor, assim como Jesus prometeu para aquele moço que ele estaria com ele no paraíso. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui a introdução, amados, o ponto de partida dessa lição é uma máxima muito usada em Jerusalém e também entre os exilados de Babilônia que diziam: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Jeremias 31, versículo 29. E Ezequiel 18, versículo 2. Se voltar um pouquinho na leitura lá que nós fizemos Ezequiel 18, né? A leitura bíblica em classe. Com base nesse ditado, eles diziam que estavam sendo punidos por causa do pecado de seus pais, né, de seus antepassados. Louvado seja o nome do Senhor. E não é bem assim. Eles faziam, nossos pais comeram uva verdes e nossos dentes que embotaram. Nossos pais praticaram iniquidade no passado e por isso que hoje eu sou um cabra ruim, sou um cabra mau. Eu sou um cabra que pratica iniquidade também porque meus pais praticaram no passado. Tem nada a ver. Louvado seja o nome do Senhor. Se eu praticar justiça, eu viverei pela minha justiça. Ouça isso no nome de Jesus. É importante aqui, amados, salientarmos que a questão aqui não é o que os filhos sofreriam ou não as consequências dos pais, né? As consequências dos pecados dos pais, ou vice-versa. Mas é que a punição pelos pecados de um não seria aplicada a outro. As consequências são inevitáveis, certo? Por exemplo, se os filhos forem maus, a má fama recai sobre seus pais, é claro. Os pais, de igual forma. O professor, né, Caramuru aqui deu um breve testemunho sobre um casal de ex-viciado em drogas que se converteram ao cristianismo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos irmãos, aí ele fala que a pessoa foi ao médico com um problema de encefálico, né? Problema, falta de cérebro, de coisa assim na cabeça, e o médico pergunta se alguém usava droga. Ele falou, não, usávamos no passado. Ele fala, então, é consequência do passado. Assim mesmo, é quando nós hoje cometemos um pecado, um delito, lá na frente nós vamos ter consequências. Mas isso não quer dizer que vai afetar a sua salvação com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. É você se alimentar mal hoje e lá no futuro você querer ter uma vida sadia. Não. É consequência de hoje da sua alimentação, do seu sedentarismo, daquilo que você deixa de fazer o bem para o seu corpo e depois querer cobrar de Deus. Não, você vai ter consequências. Usa isso no nome de Jesus. A palavra-chave aqui, amados, é responsabilidade. Sobre a palavra responsabilidade, aqui nós não temos muito o que falar. Ser responsável é responder por algo e ser cobrado por algo. O dicionário secular diz que responsabilidade é a obrigação de responder pelas ações próprias
dos outros quando se trata de relacionamento com Deus. Cada um responde por si próprio. Se assim não fosse, como entender a justiça divina, né? É como se fosse multa de trânsito. Você, por exemplo, você toma uma multa de trânsito aqui hoje e você vai, procura alguém que é habilitado e transfere, olha, eu vou transferir aqui, eu te pago um valor X, vou transferir essas pontuações aqui para ser prontuário, essas pontuações aqui, e faz de conta que era você que estava dirigindo o carro, certo? Aí você vem aquela notificação do trânsito primeiro, antes da multa, com o direito de defesa, você ali preenche aquele papel e coloca os dados de outra pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. Então, um relacionamento com Deus é bem diferente, é que você vai responder pelos seus próprios atos. Não tem como você transferir para terceiros, não tem como você transferir para antepassados, não tem como você colocar a culpa em pessoas que, né, não tem nada a ver. Aqui com Deus o negócio é sério, não tem esse negócio de arrumadinho, de colocar a culpa para outro, não. Deus não tem o culpado por inocente, nem inocente por culpado. Então Deus ele é justo e ele faz justiça. Ouça isso no nome de Jesus. Sobre a máxima, né, usada em Israel, né, primeiro tópico, uma máxima equivocada. O ditado popular, os pais comeram uvas verdes e os tempos dos filhos se embotaram, se baseava numa interpretação equivocada sobre o terceiro mandamento do Decálogo, né? Êxodo capítulo 20, versículo 5, Deuteronômio capítulo 5, versículo 9. A maldição não é hereditária, ela só permanece quando os filhos continuam os pecados dos pais. Vejam a presença, né? Aliás, a expressão daqueles que me aborrecem, é um princípio divino estabelecido desde a lei de Moisés, lá em Deuteronômio capítulo 24, versículo 16, e isso é lembrado na história de Israel, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, além de equivocada, é também um ditado ilógico. Não existe nenhuma lógica nisso. É como se alguém dissesse: você leva a pancada e eu sinto a dor, você toma água e eu mato a sede, você trabalha e eu fico cansado. É bom sabermos que Deus, né, não é ilógico, assim como não vive fora da lógica a sua criação. No caso em que estamos estudando aqui, está predeterminado por Deus uma reação condizente, equivalente, correspondente e natural para cada ação da raça humana. Diferente, né, disso é viver fora da lógica, sendo o tempo todo contradizente, a menos que seja uma questão de milagres, né? Sem essa possibilidade, viver fora da lógica é o mesmo que achar conflito na ordem natural das coisas criadas, a ponto de imaginarmos que exista, né, imperfeição na obra do Criador. Portanto, esse é um ponto forte da justiça divina. Louvado seja o nome do Senhor. Então, querido, não tem lógica, né? Você hoje passar por algo achando que foi por causa da irresponsabilidade de alguém, não. É por causa da minha responsabilidade que hoje eu passo o que eu passo, nós passamos o que passamos. Hoje cada um tem que assumir a sua responsabilidade, né? Louvado seja o nome do Senhor. Segundo subtópico aqui, nos diz: Jeremias e Ezequiel trataram do assunto. A palavra profética em Jeremias é escatológica. A seção de Jeremias 30 ao 33 é o livro da consolação que não foi editado separadamente, como Lamentações. Essa parte da profecia anuncia a restauração de Israel e de Judá e contempla o futuro glorioso da nação unificada. Esse oráculo está nesse contexto, como nos revela também a profecia do livro de Jeremias. É nesse contexto escatológico que nunca mais será pronunciado em Israel tal provérbio popular, mas a proibição anunciada por Ezequiel é imediata, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aqui o pastor Ezequias Soares fala aqui que de uma parte do livro de Jeremias que não foi separada do livro, como foi o livro de Lamentação,
né, Lamentação de Jeremias, não ficou muito claro para mim, mas parece que como o livro de Jeremias é quase todo sobre juízo. Essa parte que fala de restauração deveria ser separada. Outro ponto importante aqui é que essa palavra profética de Jeremias acerca da unificação de Israel como povo de Deus pode ser dividido ao fato de que o profeta Jeremias tenha sido um profeta mais amplo, mais abrangente, mais completo e ter profetizado por mais tempo que o profeta Ezequiel. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui agora para o terceiro subtópico, o problema em nosso tempo. A doutrina das uvas verdes e dentes embotados, amados, que predominou o imaginário popular de Israel, veio a ser parte do cardápio doutrinário de um movimento infiltrado em algumas igrejas conhecido como batalha espiritual. Essa parte do ensino é conhecida extravagante doutrina da maldição hereditária. Quando alguém se converte a Cristo, deixa de aborrecer a Deus. Logo, essa passagem do terceiro mandamento do Decálogo não pode se aplicar aos crentes, né? Pois eles se tornam em uma nova criatura, como diz lá em 2 Coríntios 5,7, né? Pois as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Devemos orar e agir para que esses ensinos equivocados não prosperem em nossos dias. Queridos, só para ficar claro aqui, esse termo embotados é um adjetivo, ou seja, uma qualidade que se dá a algo que perde o fio, que fica desafiado em função de alguma substância ácida. Essa qualidade vem do substantivo boto, que vem do verbo embotar. Mas o que significa a expressão embotar? Os dentes na prática. Ficar sensível, sentir com desconforto na mastigação. Aqui nesse ponto nós podemos ver também que esse mal dos dias de Israel não foi extinto, embora não haja mais a citação deste provérbio na atualidade. Os requisitos dele ainda fazem estrago no contexto religioso, que é o caso da doutrina maldição hereditária. O autor aqui apresenta a batalha espiritual como um movimento e a maldição hereditária como uma corrente doutrinária. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aqui a maldição, né? A batalha espiritual, como nós temos que ter batalhar sempre, fazer essa batalha espiritual, orar sempre, porque o inimigo ele não para, não cessa de trabalhar, de querer prejudicar nossas vidas. Nós temos que estar sempre fazendo orações. Se não fosse assim, né, o Senhor não teria mandado nós, Paulo lá em Gálatas, em Efésios, né, pegar as armaduras, né, louvado seja o nome do Senhor, para guerrearmos contra as forças malignas. Por que ele manda nós nos preparar? Tomar o capacete, a salvação, tomar a palavra, louvado seja o nome do Senhor, a sandália, nos preparar com o escudo. Por quê? Porque é batalha, nós vamos enfrentar a batalha espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. E vamos lutar contra essas maldições que se dizem maldições hereditárias. Louvado seja o nome do Senhor. E precisamos aprender muito sobre essas coisas, porque tem muitas pessoas que acham que que são maldições hereditárias que têm acontecido, quando não é. Porque quando você aceita Jesus, é a nova criatura, conforme nós citamos aqui agora, em 2 Coríntios 5,17. Então nós precisamos entender que é uma batalha espiritual que nós temos que enfrentar, que o inimigo está tentando enganar muitas pessoas aí com estas mitologias. Vamos para o segundo tópico, sobre a salvação para todos os seres humanos, a esperança para o pecador. Versículos 22 ao 23, né, da leitura que nós fizemos, de Ezequiel 18. Essa ideia está muito clara no capítulo inteiro, que, para não deixar dúvidas, Ezequiel afirma de maneira direta, né, versículo 4 e 20, reiterando aqui diversas vezes com exemplos claros e ilustrações. A vontade de Deus é a salvação de todos os seres humanos para que ninguém se perca. E nisso, o profeta antecipa o pensamento do Novo Testamento.
né? Louvado seja o nome do Senhor. No texto de Ezequiel 18, 21 ao 23, o pastor Ezequias diz que está aqui o embrião do arminianismo, que prega a salvação para todos os homens. Esse subtópico seria bem mais útil caso tivesse em nosso meio alguém calvinista, né? Como não tem, e graças a Deus por não ter, eu entendo que o nosso ponto de vista acerca da salvação seja uniforme. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos aqui para o segundo subtópico, refutando um pensamento fatalista, versículo 20. Tanto os exilados na Babilônia como os que estavam em Judá e em Jerusalém acreditavam ou se justificavam muito numa ideia falsa de que estavam pagando pelos pecados dos pais, mesmo depois da destruição de Jerusalém. Deus proíbe o uso desse ditado popular porque a responsabilidade é individual. O profeta Ezequiel fecha a porta fatalista do imaginário popular do povo de Judá e dos exilados de Babilônia. Ele torna claro o pensamento bíblico da responsabilidade individual de maneira textual e direta. Versículo 20, a palavra alma, nesse contexto, significa a própria pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, amado, começando a explicação pela ordem inversa, do fim para o começo do texto, queremos apenas reafirmar o que está sendo dito pelo comentarista, que a alma aqui não é uma referência à alma, ao sangue, né? Propriamente dita, mas a pessoa como um todo. A alma que pecar, então está falando do ser humano, né? É a parte do ser humano onde residem as faculdades racionais do homem. Conhecimento, emoção, sentimento. Por esse motivo, ela é a representação plena do ser humano. Qual é a teoria, então, dos fatalistas? O que eles defendem, dentre outras coisas, entendem que os acontecimentos são fatalidades inevitáveis por estarem interligados com as boas ou más ações de seus antepassados. Isso, além de um equívoco, é um grande perigo para quem assim pensa. Se entendermos que existe um destino traçado para todos nós, o abatimento emocional, a doença, a tristeza, a derrota e tantas outras coisas ruins fazem parte da programação, né, fatalista da nossa vida e, portanto, não existe uma saída, né? Se for pensar assim, então não existe uma saída, né? Louvado seja o nome do Senhor. E por último, foi lido logo no início, né, deste texto, que o povo acreditava ou se justificava numa ideia falsa de que estavam pagando pelos pecados dos pais. Essa mania de transferência de culpa é coisa antiga. É como a pessoa fala, não, eu sou uma pessoa tão boazinha, estou passando por isso. Mas sabe o que é, irmão? Eu estou passando por isso, não é porque eu sou mau, não, viu? É porque meus antepassados eram maus. Hoje eu sou uma pessoa boa, estou passando por isso. A pessoa fica querendo se justificar, querendo mostrar que é uma pessoa boa, querendo mostrar que... Não, se estão passando por alguma coisa, é porque cada um temos que assumir nossos erros, nossa responsabilidade. Ouça isso no nome de Jesus. Então nós não devemos colocar culpa em ninguém, querendo nos justificar. Colocar culpa em pessoas até que já morreram, claro, a pessoa não está viva mais para se defender, como que vai, né, se defender? Aí é fácil, ficaria fácil, né? Eu colocar a culpa em antepassados que não existe mais, como se toda a culpa fosse dele, toda a responsabilidade que eu estou passando hoje fosse dele. Não, não é bem assim. Se eu estou passando, se a Bíblia diz que assim quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, então não é mais para mim estar colocando culpa em ninguém, sendo que a culpa é minha, que eu sou culpado pelos meus erros. Ouça isso no nome de Jesus. Terceiro aqui, subtópico, situações. Duas situações aqui. Terceiro subtópico, louvado seja o Senhor. O profeta explica com clareza os oráculos divinos sobre a relação de Deus com os seres humanos. Se o pecador abandona a sua vida cheia de pecado, todo tipo de maldade, iniquidade e se volta para Deus,
Tal pessoa é perdoada, e se fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. É como o versículo 22, 21 e 22 fala, que nós acabamos de ler. Louvado seja o nome do Senhor. Mas se pelo contrário o justo se desviar de sua justiça que cometeu, né, e injustiça, cometeu injustiça e iniquidade, se ele se desviar de sua justiça e cometer injustiça e iniquidade, conforme todas as abominações que fez, o ímpio, de toda a sua justiça que tiver feito, não se fará memória na sua transgressão, com que transgrediu. E no seu pecado, com que pecou, neles morrerá. Versículo 24. É possível, sim, o salvo perder a salvação temporariamente, conforme está em Lucas, né? Capítulo 15, versículo 32, ou definitivamente, se ele não se voltar para Cristo, né? Louvado seja o Senhor, ele pode perder definitivamente a sua salvação. E isso é um grande perigo. Então nós temos que reconhecer e voltar para o caminho. Aí em Apocalipse, o Senhor Jesus Cristo, ele fala, o anjo ele fala para João, para falar para as igrejas, arrepende-te, vê onde caíste, volta à prática das tuas primeiras obras, né? Volta ao primeiro amor. Então nós temos que voltar, temos que ver onde foi que nós caímos, onde foi que nós erramos e parar de ficar colocando historinha, colocando culpa nos outros, assim como fez Adão e Eva lá no jardim do Éden, né? Quando eles pecaram e Deus chega para Eva e chega para Adão e fala: Adão, o que foi que tu fizeste, Adão? Então, a mulher que tu me deste comeu do fruto e me deu e eu acabei comendo ela, né? Aí o Senhor foi a mulher, o que foi que fizeste? Ah, a serpente me enganou. E ficou jogando a culpa um para o outro. Ninguém assumiu seus erros. Assim, se nós não assumirmos, nós podemos perder a salvação, né? Temporariamente ou definitivamente se nós não voltarmos para o Senhor. Então, pode sim, pessoas que hoje estão salvas, que hoje está separado do pecado, voltar para o pecado, se definhar no erro novamente, e o estado é pior, porque a Bíblia diz que vem 7 piores do que os primeiros, louvado seja o Senhor, então devemos tomar muito cuidado. As duas situações aqui, amado, descritas pelo autor da lição, a primeira fala daquele que teve um passado negro, de crimes, agressões e pecados variados, e depois se volta para Deus, e tudo que ele fez de bom e de ruim é esquecido e ele se torna digno de receber vida da parte de Deus em função do seu arrependimento. Do outro lado, está aquele que serviu a Deus por toda a sua vida e já no final de seus dias ele abandona o caminho e acaba se perdendo. São duas situações distintas, mas que explicam de forma bem clara a relação de Deus com seus seres, com os seres humanos, em questões soteriológicas, né? Hoje, no cristianismo, na dispensação da graça, não podemos nos deixar levar por questões meritórias, como estas. O alvo hoje é Cristo, e o transporte para se chegar a esse alvo é a fé. De maneira que devemos partir do pressuposto de que todos nós somos injustos diante de Deus e todas as nossas obras são más. Portanto, a fé em Cristo é o ponto de equilíbrio entre a vida, de equilíbrio entre né? Louvado seja o Senhor. A fé em Cristo é o ponto de equilíbrio entre a vida e a morte. O que eu quero dizer aqui com isso é que as minhas boas obras não são suficientes para me salvar, assim como os meus pecados não são capazes de me condenar ao inferno. Não, não são, porque aí, se eu estou pecando hoje, mas se eu me arrependo, se eu me humilho na presença de Deus, amanhã ou agora, eu já estarei salvo com o Senhor. Lembra da história do ladrão lá na cruz, que eu acabei de falar? Que ele se humilhou, ele pediu perdão e foi salvo de imediato. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui para o terceiro tópico. O tempo está passando, nós precisamos correr, né? Louvado seja o nome do Senhor. Sobre a reação de Israel. Uma pergunta retórica. Versículo 25, né? Na verdade, são duas perguntas. Não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? Isso é Deus perguntando. A pergunta retórica não espera a resposta. Trata-se de uma afirmação em que em forma de pergunta. É o que Javé afirma nessa passagem. Esses recursos estilísticos são frequentes nas Escrituras. Veja esses exemplos.
Não é Arão, o levita, teu irmão? Êxodo 14, versículo 14, 4, versículo 14. Não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus? São as perguntas de Jesus. Depois de explicar essas verdades, amado, o apresentar os fatos, vem a conclusão. Os caminhos do Senhor são corretos e os do povo torcidos. Queridos, o ponto aqui fala de perguntas retóricas. Perguntas retóricas são aquelas perguntas que nos levam a uma reflexão, nos leva a pensar. Foi o que Deus falou com o povo através do profeta Ezequiel. É quando aquele que pergunta não espera uma resposta, até porque quem pergunta já sabe qual é a resposta. Portanto, a pergunta retórica é como se fosse um chacoalhão, um balançar, certo? Um salavanco que alguém recebe seguido de palavra. Acorda, rapaz, acorda. Alguém balança, né? Então, fica aí, né, esta pergunta. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo subtópico, sobre a justiça. Ezequiel deixa claro mais que o sol do meio-dia, que a lei da responsabilidade individual é justa e está de acordo com os estatutos, os atributos divinos. Esse atributo é manifesto no castigo do pecador e na premiação do justo, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Está lá em Romanos 2,6. Esse atributo se harmoniza com a santidade de Deus. A Bíblia declara que, com todas as letras, que somente Deus é justo, considerando justiça como atributo no sentido absoluto de perfeição. Deus é um juiz justo, né? Conforme está lá em Salmo 7, versículo 11. Aqui, quando se fala em justiça divina, fala-se em dois aspectos dessa justiça. O punitivo, né? Que é para punir, e o galardoador, que é para galardoar, dar o galardão para cada um. Talvez os termos que melhor explicam essa justiça seja recompensa ou retribuição. Não poderíamos deixar de comentar aqui sobre o lado positivo dessa responsabilidade individual. E isso é tão relevante ao justo quanto a punição ao pecador. Aliás, são as proféticas bênçãos de Deus sobre a vida dos justos que as mantém esperançosos, né? Louvado seja o nome do Senhor. Você pode ver lá em Ezequiel 18, versículo 23. Terceiro subtópico, estamos chegando ao final, o arrependimento, né? A explicação aqui dos versículos 27 e 28. Deus é justo e misericordioso. A retribuição ao pecador, quanto mais, vem depois de muitos anos de apelo ao arrependimento sem resposta do povo. A resposta dada aos críticos deixa claro também que, mesmo ímpio, na sua impiedade, deixando o pecado e voltando a praticar a justiça, tem o perdão. Todos precisam de arrependimento e buscar o perdão de Deus e não acusar o próprio Deus, né? E não acusar o próprio Deus. Essa história se repete em nossos dias, porque é tendência dessas pessoas culparem a Deus pelas suas mazelas, né? Devemos levar a palavra de Deus a essas pessoas, pois nenhuma felicidade pode ser plena sem Jesus, certo? Então, nós devemos levar conhecimento dessas pessoas para eles pararem de culpar e colocar a culpa em Deus, porque Deus não é culpado pelos nossos pecados. Amado, primeiramente, falando do arrependimento do pecador, de nada vale a justiça e a misericórdia divina se o pecador não atentar para ouvir a voz de Deus, certo? Então, não adiantaria de nada, né? Não adiantaria a justiça de Deus, né, a misericórdia divina, se o pecador mesmo, se ele próprio não reconhecer o seu pecado, se ele mesmo não reconhecer, né, louvado seja o Senhor, não aceitar o perdão de Deus. Então fica difícil. Sem um arrependimento, amado, a resposta de Deus ao pecador será lamentosa, restando a este a triste mania humana de acusar e culpar ao Criador. Porém, mais uma vez devemos lembrar que as oportunidades dadas por Deus ao pecador são materializados e concretizados através da igreja. Somos nós o novo atalaia de Deus. E aqui, trazendo aqui a conclusão, depois de refutar, né, o imaginário popular de que Deus estivesse sendo injusto pelo castigo do povo,
o profeta chama os seus leitores para uma reflexão. Esse discurso soteriológico é muito importante e continua atual na vida da igreja e na pregação cristã. É nossa responsabilidade levar aqui essa mensagem aos perdidos da terra. Então, isso é uma responsabilidade nossa, de estarmos levando essa palavra ao mundo pecador, que estão aí a passos largos e descrendo das verdades da palavra de Deus, que nós possamos estar alertando como atalaia de Deus, que nós fomos chamados para isto. Amados, que Deus abençoe. Chegamos ao final aqui de mais uma pré-aula e espero que você tenha gostado. Eu agradeço a todos vocês que tiveram paciência de ficar aqui nesse canal ouvindo as palavras e até a próxima, se Deus assim nos permitir, estaremos de volta aqui trazendo mais uma palavra de Deus para o seu coração. Que Deus abençoe, forte abraço, fique todo com Deus. Amém.